Sim, até voltando ao exemplo dos nossos clientes, né? A gente teve um divórcio que as partes vieram aqui no nosso escritório. Nós queremos nos divorciar. Acho que a doutora deve lembrar bem disso. Sim. Nós queremos nos divorciar. Estamos de acordo com tudo. Ok. Fomos até o cartório, na frente da tabelier. As partes sentaram e começaram a discutir. Porque eu não quero mais o carro, vou ficar com isso, vou ficar com aquilo, quero isso, quero aquilo. E começaram a literalmente brigar pela partilha na frente da tabelier. A tabelier parou o ato e confessou as partes, disse às partes: não tem como a gente fazer esse divórcio de hoje aqui. Já mandou um ofício ao juízo, enfim, com que o advogado levasse. Ela fez até um documento certificando que foi tentada a partilha, foi tentado o divórcio. Protocolamos junto ao processo. Sim. E a solução só se deu judicialmente. E nesse caso também é importante explicar para eles que nós deixamos claro para eles como funcionaria. Isso prova que quem manda no processo são vocês, não somos nós. Exatamente. O escritório, o advogado, ele nunca vai fazer nada que o cliente não queira. E aqui no nosso escritório, nós prezamos sempre pela informação, pelo esclarecimento do cliente. E nesse caso, inclusive, o mais interessante foi que, porque os dois tinham nos contratado, porque estavam de comum acordo, né? E para ter um divórcio em cartório, tem que ter um comum acordo. E além de ter um comum acordo, você tem que estar representado por um advogado. Isabela, quero me divorciar, estou de comum acordo. Eu preciso ter o mesmo advogado para os dois? Não. Pode ser que o divórcio, por mais que seja de comum acordo consensual, ele seja assistido cada parte por um advogado. Nesse caso em específico, obviamente que preservando a identidade dos nossos clientes, o marido optou por seguir com outro escritório, a mulher optou por nos contratar, certo? E nós fizemos em cartório apenas e tão somente o divórcio. Que é o quê? A dissolução do casamento, a ruptura do casamento. E a partilha de bens, que é o quê? A distribuição. O que fica com quem? Foi feita, certo? Em juízo, ok? E ainda falando sobre o divórcio extrajudicial, portanto, além de ter o requisito prévio consentimento de ambas as partes, assistência por um advogado, certo? Nós temos que ter também o requisito no Paraná, que isso fique bem claro, inexistência de filhos menores do casamento. Por quê? Por que isso, Isabela? Porque fora do Paraná, no ano de 2022, numa jornada de discussão de direito sobre família e cartórios, enfim, os notários, foi decidido, né, chegaram num consenso de que é possível fazer divórcio em cartório. Presta bem atenção no que eu vou te falar. É possível fazer divórcio em cartório mesmo com filhos menores, desde que você não vá discutir, você não vá disciplinar sobre os filhos menores. Mas isso só no Paraná ainda não é possível, tá? No Paraná não é possível. Alguns outros estados já estão à frente, mas no Paraná isso não é possível, certo? Exatamente. Então, o doutor deixou bem claro o tema aí, divórcio extrajudicial e judicialmente. Então, por que judicial? Fica clara essa divisão, né? Extrajudicialmente nas hipóteses que a doutora expressou e judicialmente nas hipóteses onde há litígio, onde não há consenso entre as partes, tá? Sobre o divórcio, sobre a partilha, bem como quando há filhos menores. Inclusive, no processo de divórcio, nós conseguimos tratar sobre o divórcio em si, sobre a partilha de bens, e já conseguimos resolver tudo. A doutora sempre gosta, nós aqui do escritório, exatamente, nós do escritório, gostamos sempre, porque a parte vem aqui, eu quero me divorciar. E a gente sempre pergunta para as partes, você quer se divorciar ou você quer resolver tudo? Porque no mesmo processo, com o mesmo juízo, nos mesmos atos, nós conseguimos resolver o divórcio, que é a ruptura do vínculo conjugal, do marido e mulher, ou ser marido e mulher, o núcleo marido e mulher. Conseguimos resolver a partilha dos bens, os alimentos dos menores, das crianças, enfim, bem como a guarda e as visitas. Então, por isso,
que é sempre bom a gente parar e pensar para como a gente vai resolver esse problema. É mais fácil a gente só dissolver o divórcio, se a gente só termina com esse casamento, ou resolvemos tudo de uma vez só. Porque muitas vezes a gente já optou por isso também, de separar. Porque às vezes é mais benéfico para a criança que o processo seja diferente, diferenciado do que o mesmo do divórcio, enfim, sempre prezando pelo bem, primeiramente das crianças, quando existem menores, filhos menores, e também prezando pelo bem do varão e da virada, ou seja, do marido e da mulher, né? A gente tem o juridiquês aqui no escritório, mas quando a gente trata direto com vocês, é sempre bom a gente deixar claro, né? Então, nesse sentido, sempre prezando pelo bem das partes, com certeza. Então, pessoal, nós tínhamos para conversar com vocês, eram esses dois grandes núcleos, esses dois caminhos de como se divorciar, né? Que existe, então, portanto, o divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. E se você que está nos assistindo tem interesse de se divorciar ou conhece alguém que quer se divorciar e quer ter mais informações sobre custos, prazos, procedimento, por favor, entre em contato conosco. Nós temos todas as redes sociais à disposição, certo? E alguém da nossa equipe, até mesmo eu, o Gustavo, certo? Estaremos prontos para melhor lhes atender e resolver o problema de vocês. Lembrando sempre que, se você tem direito, nós vamos atrás do quê? Da justiça. Então fica aí o nosso grande abraço e um até breve. Tchau, tchau.